Nasci. Não me lembro de ter nascido, mas dizem que aterrei neste mundo às 2 da manhã de 20 de julho de 1939. Que falta de educação, de pontualidade. A minha mãe estava cheia de fome e não lhe traziam um jantar. O meu pai precisava de descansar porque tinha passado o dia todo a trabalhar. A enfermeira parteira refilava porque àquela hora já não havia elétricos para voltar para casa. E eu desatei a berrar quando, pelas regras municipais, é proibido fazer barulho depois da meia-noite. Quis ser domadora de leões, mas quem domou aquele primeiro choro, quando nasceu, foi o avô, nascido na Estónia, que lhe pegou ao colo e com ela fez uma dança do seu país, a dança do urso. Luísa Ducla Soares conta que, segundo o seu avô, aqueles passos de um urso na neve ligavam para sempre quem nascia à natureza. Mas esta é apenas uma das histórias da vida de Luísa neste livro que marcou os seus 80 anos, 50 de vida literária. Quando foi para a faculdade, estava indecisa entre estudar letras e ciências. Atirou uma moeda ao ar. Se a moeda caísse com a cara para cima, iria para a faculdade de letras. Assim foi, e não se arrependeu. Neste livro, As Histórias da Minha Vida, confessa: visto que a sorte não me favoreceu como domadora de leões, resolvi ser escritora, domadora de palavras. Não é isso um escritor? Eu tenho 83. As primeiras coisas que publiquei tinha 10 anos. Comecei por fazer poesias. Eu acho que quem mais me incentivou foi a professora que eu tinha, que era a Emma Quintas Alves, e que fazia de cada aula de português uma festa. E entusiasmou-me muito pela literatura. Depois, de certo modo, comecei a trabalhar para o meu irmão, porque tenho um irmão 10 anos mais novo do que eu, que era bastante diabólico, e eu às vezes tinha de tomar conta dele. E então pensei, se eu lhe contasse umas histórias. Comecei a contar histórias daquelas que havia lá por casa, mas ele não tinha paciência para elas. Então resolvi inventar histórias que tivessem a ver com a maneira de ser dele. Ele gostou tanto das personagens que me obrigava a contar dia após dia com os mesmos personagens. Lembro-me que uma dessas histórias demorou 3 anos. E olha, foi assim que tudo começou. Luísa Ducla Soares tem uma vida dedicada à literatura infantil. Com mais de uma centena de livros publicados, as histórias sentam-se nas suas mãos e tecem palavras que encantam gerações. Em 1973, recusou, por razões políticas, o Grande Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, que tinha sido atribuído ao seu primeiro livro infantil, A História da Papoila. O livro foi editado por José Saramago. Se eu, inclusivamente, via os meus contos que eu publicava no Diário Popular e noutras publicações cortados, se via que havia tanta impossibilidade dos escritores, e não só os escritores, exprimirem as suas ideias, alguma vez eu ia aceitar aquele prémio. Não aceitei. Então disse na editora que não aceitava. O dono da editora ficou furioso comigo, porque o livro tinha recebido também o prémio de ilustração. Mas quem era o verdadeiro editor literário era o Saramago. E o Saramago disse-me assim: "Oh, Luísa, você fez muito bem. E sabe que mais? Eu quero lhe encomendar já mais 6 livros. Vai fazer mais 6 livros para crianças." E eu, que não tinha pensado dedicar-me à literatura infantil, pensei, por que é que eu não hei de fazer? Comecei a interessar-me. Comecei a pensar muito nos problemas das crianças, na maneira de contactar com elas. A partir daí começaram a convidar-me para ir às escolas aqui e acolá. Olha, entrei realmente, ou entrou em mim o vírus da literatura infantil. Olha, até hoje ainda não consegui curar-me. A autora, que não vive sem escrever, inspira-se muitas vezes na própria infância para as suas histórias. A nossa própria infância nunca sai dentro de nós e de vez em quando vem à tona também, não é? Eu não sei, a inspiração anda assim pelo ar, não é? Anda pelo ar como o pó. E ela à terra, a todo momento. O meu problema é talvez ter inspiração demais. Eu tenho gavetas e gavetas cheias de ideias que eu nunca vou ter tempo de concretizar.
Mas tudo serve de inspiração. Basta nós olharmos para a natureza e a natureza dá-nos imensa inspiração. Basta falarmos com uma pessoa e de repente a pessoa parece um herói de uma história. A cada história, Luísa Ducla Soares acrescenta mais uma personagem ao imaginário coletivo da língua portuguesa. Nascida em 1939, foi tradutora, consultora literária, jornalista e exerceu muitos outros papéis, mas foi enquanto trabalhou na Biblioteca Nacional que passou a dedicar mais atenção a um gosto particular: lenga-lengas e trava-línguas. Sou maluca de lenga-lengas. Eu, lenga-lengas, trava-línguas, adivinhas, histórias em verso, tudo isso. Olha, eu andei 7 anos a fazer pesquisas sobre o assunto. E porquê é que eu comecei? Por um lado, talvez eu logo de pequena adorasse. O meu pai era médico, mas era uma pessoa que gostava muito, não só de poesia, ele sabia imensa poesia de cor, como ele sabia muitas lenga-lengas que me dizia, que me contava quando eu era pequena, e às vezes ia passear com ele, porque o meu pai, como nunca tinha tempos livres, a maneira de eu estar com ele era ir ver doentes com ele. E nessa altura os médicos iam à casa dos doentes vê-los e tal, e eu ficava à porta enquanto ele via um doente, e no caminho ia conversando com ele. E eu vi lenga-lengas tão engraçadas, coisas tão giras, que aquilo me ficou sempre na imaginação de que haveria de coligir de lenga-lengas. Então, foi o que eu fiz. No ofício da escrita, a prosa e a poesia têm cores e formas diferentes e uma companhia especial. A única coisa que eu não gosto é de escrever a caneta. Antes eu só gostava de escrever à mão e a lápis. Depois passei a usar lapiseiras. Depois fui-me habituando aos computadores, não é? E hoje em dia tudo o que eu escrevo em prosa é em computador. Poesia não sou capaz de escrever em computador. Só escrevo poesia à mão. Até faço uma coisa que essa talvez seja fora do vulgar. É escrever poesia em cima de uma gata. Eu, para escrever poesia, gosto de escrever sentada, não é? Podia escrever em pé, deitada, mas pronto, gosto. E ponho, em geral, um livro ao colo. Depois ponho uma folha de papel e vou escrevendo. A gata imediatamente se deita em cima da poesia que eu estou a fazer. O que é que eu passei a fazer? Escrever em cima da gata. Então, grande parte da poesia que eu agora faço é em cima de uma gata. Eu já cheguei a uma conclusão. As histórias são um bocadinho como os filhos. Eles são todos diferentes. Cada um tem as suas especificidades. Tem coisas, qualidades, tem defeitos. Por todos nós temos algum carinho especial por alguma razão. O meu primeiro namorado chamava-se Joãozinho e andava comigo desde a infantil, no colégio inglês. Como lá era proibido namorar, ele um dia passou por mim e disse-me: vai buscar um papelinho que está metido no buraco do muro. Quando o pátio estava vazio, aproximei-me do buraco e puxei o papel muito bem dobrado, em 4 partes. Abri-o às escondidas na casa de banho e li: gosto muito de ti. Queres ser minha namorada? Como resposta, desenhei um coração que enfiei também no mesmo buraco. Por azar, começou a chover, a chover, a chover, a chover. Tanto choveu que nem houve recreio. Quando, ao fim do dia, ele foi saber a resposta, saiu de lá um bicharoco que do mau tempo se abrigara. Trazia o meu coração pintado a lápis vermelho enredado nas patas. Olhem, uma carocha apaixonada, gritaram os rapazes. Uma carocha apaixonada. O buraco foi rapidamente tapado com cimento, o amor tapado com vergonha. Pouco depois mudámos de escola, nunca mais nos vimos.
será feito do meu primeiro namorado?